Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis. FADISMA, uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, educando para um futuro de oportunidades. Olá, eu sou João Ricardo Vargas e estamos dando início a mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia todas as semanas aqui conosco no canal 19 da NET, TV Santa Maria, a TV que é nossa. Hoje, mais uma vez então, aqui dos nossos estúdios, um assunto importantíssimo, e vocês, como estão nos acompanhando, nós estamos pautando prioridades em termos daquilo que nós estamos vivendo aqui em Santa Maria e no mundo afora, que é a questão do Covid-19, da pandemia e as suas repercussões, né? Então, hoje, por exemplo, nós estamos aqui tendo um prazer e uma felicidade muito grande de estarmos recebendo a Verônica de Davi Antônio. A Verônica, uma amiga nossa de longa data, a Verônica é bacharel em administração de empresas pela nossa Universidade Federal de Santa Maria. Ela é MBA em gestão de empresas pela FGV, administradora de empresa da área de saúde em Santa Maria por mais de 10 anos, tenente temporária do Exército Brasileiro por 8 anos, né? Já envergou a farda também, então é uma milica que nem nós, né, Verônica? Consultora em gestão de empresas, ex-secretária de município aqui de Santa Maria, Secretaria de Gestão e Modernização Administrativa por 2 anos, e atualmente a Verônica está, desde o dia 16 de março de 2020, está administradora do Lar das Vovozinhas. E esse é o nosso grande assunto de hoje, né? Que é a Associação Amparo e Providência Lar das Vovozinhas. Verônica, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. A gente sabe que eu te tirei um pouquinho lá do lar, mas eu tenho certeza que o objetivo é muito nobre. Sim. E a gente conversar um pouquinho, Verônica, sobre o lar, né, algumas coisas que vocês estão enfrentando e que a comunidade tem que saber disso, para ela poder também tomar a sua atitude em termos de apoio, doações, enfim, tudo isso nós vamos conversar aí durante esses 2 blocos do nosso programa. Tá bem, Verônica? Tá bom, eu agradeço o convite, uma boa noite a todos, né? É uma honra estar aqui e falar sobre o Lar das Vovozinhas. Embora há pouco tempo, frente da instituição, né? Uma instituição que já tem aí seus 73 anos, Verdade. Santa Maria, né? Uma referência para a cidade, né? Que teve muitos acolhimentos, né? Nesse período todo. Ela foi criada em 1947 e hoje, né? E ao longo dos seus 73 anos está realmente enfrentando, assim, ela por toda a sua existência já foi uma instituição que foi criada, né, e foi assim de uma forma inicial amadora, né, pelo diácono, né, e depois ela foi crescendo, né, onde hoje é o local onde ela funciona. E ao longo todo esse tempo ela foi muito, assim, a responsabilidade de mantê-la foi sempre da comunidade, né, de Santa Maria. Embora ela tenha abarcado pessoas do Rio Grande do Sul, Pois né? de outros locais, né, Verônica? Muitas pessoas migraram para cá, inclusive, sim, fala-se de quando o Instituto São Pedro, lá, quando eles, né, as pessoas davam alta e não tinham mais para onde ir, não tinham famílias. Acabavam vindo para cá. Acabavam vindo para cá.
E aqui acabou então o lar acolhendo essas pessoas, a ponto de 1969 ter quase 350 assistidas, teve até mais de 600 pelas então pelas historicamente já teve um número de assistidas com esse 600? Sim, é que na verdade, assim, como não se tinha onde colocar essas pessoas em situação de vulnerabilidade social, né? E tinha a instituição, as pessoas iam deixando, algumas chegaram, foram deixadas na porta, outras, cada uma com uma história de vida. Claro. Né? E durante esse longo, todo esse tempo, ela cumpriu com o seu objetivo, né? De realmente dar uma qualidade de vida àquelas pessoas, né? A nossa instituição, que é uma instituição de longa permanência agora, né? Ela na verdade, ela foi criada dessa forma, então ela também tem pessoas que não são, elas não têm só pessoas acima de 60 anos. Tem algumas pessoas ainda com menos de 60 anos. Menos de 60, Verônica? Isso, com 23 pessoas que não têm, que foram dessa época, sim, né? E que hoje elas não têm nenhuma forma de se voltar para a sociedade, não têm familiares, foram efetivamente deixadas lá. Né? E a instituição é a casa de referência delas. Então hoje tem essas pessoas e as demais, sim, realmente, mais da metade das pessoas. Hoje nós temos 149 assistidos. Estamos com 149 hoje. 149, né? E mais de 100 funcionários para atendê-los. Às vezes as pessoas perguntam assim, mas o número excessivo de funcionários, né? Mas o que as pessoas não entendem é que a maioria das pessoas lá são de grau 2 e 3 de dependência. Aí é que está o problema. Onde grau 2, assim, tem tem no mínimo 3 problemas, assim, ou motor, ou de alimentação, né? E o grau 2, né? O grau 3 aí de dependência é aquelas que dependem para tudo, né? Que não sobreviveriam, né, sem alguém para alimentá-las, para, né, dar banho, para cuidar, o cuidado total. E algumas também a gente tem lá uma parte que é uma ala psiquiátrica também, né, onde tem problemas cognitivos, algumas têm demência, Alzheimer. Então, assim, ó, por ter a maioria das assistidas entre grau 2 e 3, na sua grande totalidade, digamos assim que umas 80%, precisa mais atendimento. Mais pessoas envolvidas, né? Eu sempre faço uma colocação assim, por exemplo, quando a pessoa vai para um hospital, ela geralmente vai com um acompanhante. Isso. Que é aquele acompanhante que alcança o remédio, que leva ao banheiro, que... Tirando totalmente fora o grupo da enfermagem que já está lá para isso. Isso. Mas o acompanhante está 24 horas do lado. Isso, em geral, né? Alcança alguma coisa, dá um alimento, cobre, né? Levanta o leito, baixa, faz algum tipo dá algum tipo de assistência. Lá nós não temos esse elemento. Então, tudo que se depende de alguma pessoa, de um funcionário para fazer. Então, por isso, o número, né, grande de funcionários. E aí nós temos ainda toda uma equipe multidisciplinar. Tem médico, tem enfermeira, tem técnico de enfermagem, tem farmacêutico, psicólogo, né, fisioterapeuta. Sim. Então, uma gama terapeuta ocupacional, sim, gama de profissionais para dar melhor qualidade, né? Algumas desses profissionais são exigidos por lei, assim, a lei determina que tenha, né? E outros, pela quantidade de pessoas, a instituição viu a necessidade de tê-los. Nutricionista, por exemplo, porque o que acontece? São 24 horas, né? 7 dias por semana. Pois é, Verônica, era exatamente aí o ponto que a comunidade tem que entender, é o fator, principalmente aí contigo, eu sei que tu tem bastante conhecimento pelo fato, eu fiz a brincadeira aqui que tu também já foi milica, né? Sim. A questão toda, por exemplo, dentro de uma escala, eles dizem assim, mas por que tanto funcionário assim? Porque, por exemplo, para um posto nosso, em termos de brigada militar, funcionar 24 horas, eu preciso de uma média de 5 soldados. São 5 pessoas que têm que estar disponível para aquele ponto. Sim. Então, como a gente sabe que também tem uma ala lá, que nós podemos chamar ela como de... Enfermaria, que lá precisa 24 horas, quer dizer, um rodízio de 24 horas de domingo a domingo. Exatamente. Né? Exatamente. Então, o número de pessoas envolvidas acaba ficando maior.
E elas precisam de pessoas até para movimentá-las para tudo. Sim. Então, acaba que realmente, assim, ó, e tudo, elas dependem tudo dessas pessoas, né? E nós não temos, assim, uma diminuição como em algumas outras instituições que no final de semana reduz, que tem horários de redução. Certo. É sempre, né? Não então, existe, por exemplo, a redução. Não, e a fornecimento de alimento é todo dia, né? Então, são 149 refeições diárias. E aí são 6 refeições, né? É café da manhã, um lanche pela parte da manhã, almoço, um lanche à tarde, janta e ceia. Então, todos esses tem que ter pessoas para confeccionar, tem que cuidar, nem todas podem se alimentar de todo tipo de alimento. Então, tem todo um monte de cuidados que, o que acontecia? Há um tempo atrás não tinha isso. Né? Um tempo atrás, quando a casa foi criada, ela foi criada assim, as pessoas às vezes chegaram lá até com idade mais jovens. Sim. E as próprias pessoas ajudavam. Elas eram envolvidas diretamente no processo. No cuidado, na limpeza, mas essas pessoas foram envelhecendo e foram ficando lá, e aí hoje o que depende de mão de obra para fazer, né? Claro. Para preparar o alimento, para entregar, para, né, a limpeza, a higienização, a segurança, tudo isso tem um custo. Né, que hoje assim, a nossa folha de pessoal é bem significativa. E quais as receitas que a gente tem para isso? Né? Hoje as nossas receitas, a gente recebe algum valor que as assistidas que estão lá, elas têm um benefício. Sim. Então elas podem deixar um percentual desse benefício, né, 70% desse benefício, que a gente pode utilizar para pagar, né? Mas a maioria ganha um salário mínimo, sim, né? Então, fica em torno de R$770. Arredonda para R$800. R$800, exatamente. E qual é o custo de uma avó? No mínimo, ela custa assim, ó, de 2.500 para fora, né? Eu digo para fora porque assim, ó, daí para cima. A gente, claro, fez um custo médio. Né? Ratiou o valor para todas, né? Só, claro que a gente sabe que aquelas que têm mais grau de dependência têm um custo maior. Claro. Nós temos uma média assim, de 5, cada uma consome no mínimo 5 comprimidos diários. Sim. Então, 150 dá 22 mil comprimidos mês. Meu Deus, né? do céu. Leite, que é uma coisa assim que a gente ocupa bastante também, são 100 litros de leite dia. 100 litros a média. Em média, 3 mil litros por mês. Por mês. Fraldas, 700 fraldas geriátricas por dia. Então, isso aí também dá em torno de 23 mil fraldas mês. Então, todos os números são muito grandes. É muito grande. O espaço é muito grande, as despesas são grandes, né? A gente fica, eu sempre faço uma referência, assim, às vezes, quando a gente vai fazer um evento nosso, né? Quando pensa assim, bom, vou fazer um evento para 150 pessoas. Isso. A gente já se assusta, né? Claro. Em alimentação. Agora, imagina esse contingente diário nessas proporções. Então, por mais que a gente receba doações de alimentos, receba fraldas, receba essas ajudas, elas se tornam insuficientes. Né? E também, assim, ó, claro que a demanda hoje da instituição, hoje ela toda é controlada, assim, tem todo um regramento que há anos atrás não se tinha. Hoje de bombeiros, da própria instituição. Sim. De segurança. Sim. Toda a questão prevenção, a questão também de qualidade dos funcionários. Hoje, agora nós, em plena pandemia, a questão dos EPIs, né? Exato. Que é um fator que veio a agravar a situação. Agregou todo um sistema que não se tinha antes. Sim, e a instituição não era preparada para isso. É a mesma coisa que na nossa casa a gente não tinha álcool gel em todos os locais, papel, toalha. Era uma instituição de residência, né, de acolhimento, mas não tinha por mais que se tivesse alguns cuidados, não se tinha todos os cuidados que hoje a pandemia exige. Verdade. Né? E aí, uma instituição que já não está preparada para isso, se vê numa situação, né? Eu inclusive, eu entrei justamente quando a pandemia... Foi, pela tua entrada aqui, desde o dia 16 de março, então foi quando estourou a pandemia, tu estava entrando lá. Exatamente. E aí, assim, também a gente vê, né? Toda a parte diretiva da instituição, ela é feita por pessoas voluntárias, né? A direção. Com a sua grande maioria acima de 60 anos. Então, quase todos os diretores... São do grupo de risco.
e tiveram que se afastar. Na ausência minha e da Liliane, né, que é a vice-presidente, que tem uma idade, né, a menos de 60 anos, os demais todos se afastaram. Todos têm que se afastar. Então, a instituição ficou realmente assim sob o nosso comando até agora, né? Meu Deus do céu. Graças a Deus, assim, a gente agradece porque até agora a gente vendo os fatos de todos que tem em várias instituições, né? Que é o segundo, pelo que o governo do estado divulgou semana passada, entre os três tipos de pandemia, né, os frigoríficos, as instituições de longa permanência, né, que são as mais afetadas e algumas empresas onde se concentra o maior número, né, de contaminados, né. Por quê? Porque lá as idosas, as assistidas lá, elas estão sem receber visita. Né? Isso já tem um outro problema. A gente já barrou a questão das visitas, né, para não vir a contaminação. Mas as pessoas que trabalham lá continuam indo. Continuam fazendo todo o giro de... Então, o que acontece? Quem vai trazer a contaminação é as pessoas, nós de fora. Claro. Né? Então, tem toda essa preocupação também. E os funcionários, alguns funcionários tiveram que ser afastados, quem tinha mais de 60 anos, aqueles que eram de grupo de risco a gente teve que afastar. Então reduziu também o número de funcionários. Em algumas situações nós tivemos que fazer todo um processo de descontaminação também, de limpeza, né? Perfeito. Porque em função da pandemia, até agora, graças a Deus, a gente logrou êxito em não termos nenhum ainda, nem de funcionários. Essa é a grande vitória. Até o momento, sim. De todo o trabalho que foi feito. Né? Mas a gente sabe que é um fator assim muito agora ainda mais nesse período em que começa a ter os problemas respiratórios. Então, em geral, já se tem um agravamento. Por mais que a gente faça uma monitoração de temperatura, tanto dos funcionários diariamente, quanto de todas as assistidas, nesse período no Rio Grande do Sul é um período em que há probabilidade de mais problemas respiratórios. Claro. Né? E hoje com uma característica da nossa cidade, né, Verônica? Isso. E há uma confusão, às vezes, com sintomas do Covid. Então, tem mais esse problema, porque nós não temos local assim para fazer um isolamento como deveria. Não tem. Os EPIs como precisa ter, né? Então, assim, eu digo que a gente está conseguindo fazer uma barreira, contando com treinamento. Claro que a gente teve que dar treinamento para os funcionários. A gente recebeu doações de álcool gel, de álcool 70, de muita coisa da comunidade, protetores faciais, máscaras, várias máscaras. Então, assim, se não fosse isso, realmente a instituição não teria como. Claro. Né? Mas, independente de todos esses cuidados, sempre é um risco, né? E que vai permanecer por um por um tempo, até se ter uma vacina. Hoje nós não podemos falar nada a respeito de previsão de tempo, né, Verônica? Exatamente. Então, assim, ainda se continua com esse drama, né, digamos assim, por um bom tempo. Verônica, nós vamos fazer um intervalo. Sim. E no segundo bloco, eu gostaria que tu desse uma pincelada também, ainda nessa questão toda de como a comunidade pode, né? Então a gente está pedindo um socorro também aqui para a comunidade nos ajudar, né? E enfim, aí depois um outro assunto também importantíssimo referente ao lar, tá bem? Tá bem. Pessoal, vocês estão vendo que a Verônica nos traz aqui um histórico, né? Ela deu assim, uma síntese muito rápida a respeito da questão histórica do lar. Vocês vejam bem que eu mesmo não sabia que o lar já teve mais de 600 vozes assistidas lá em outros tempos, em outras instalações, e tudo isso foi mudando para que nós chegássemos hoje, e sem dúvida nenhuma, e isso também é histórico, que hoje nós somos, e aí, Verônica, é o maior lar da América Latina? Eu acho do Brasil, com certeza. Isso. Então, o maior lar de assistidas do Brasil está aqui em Santa Maria, né? Então, assim, é uma referência nacional, sim, né? Pela sua idade, são mais de 70 anos trabalhando nisso, e que só indo lá, né? E aí, claro, no segundo bloco a gente vai conversar mais sobre isso, porque a gente se empolga com esse assunto,
né, do pedir, do estender a mão, né, e pedir esse apoio, tá bem? Mas nós vamos fazer um breve intervalo, não saia daí, já voltamos. Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis. Fadisma, uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, educando para um futuro de oportunidades. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Bem, estamos retornando com o segundo bloco do programa Cidadania e Segurança Pública. Há 8 anos no ar, de forma ininterrupta. Agradecemos todo o apoio que vocês nos dão e nós procuramos, como vocês já sabem, trazermos aqui sempre assuntos atuais, assuntos que estão borbulhando dentro da cidade e que são de extrema importância para vocês que nos deixam todas as semanas entrarem aí na casa de vocês. Muito obrigado, que Deus abençoe cada vez mais todos vocês. Bem, hoje nós estamos recebendo aqui a Verônica de Davi Antônio. A Verônica é a administradora do Lar das Vovozinhas desde o mês de março agora deste ano, e como nós estávamos conversando no primeiro bloco, ela entra justamente no problema quando começa, né, o grande problema aí, que é esta pandemia, e ela pegou uma bomba para administrar. Verônica, eu gostaria assim, já de início no segundo bloco, de que tu desse para nós assim uma desenhada a respeito que quando se fala em Lar das Vovozinhas, nós tivemos uma comemoração muito grande quando veio a notícia de que essa empresa, a Van, estaria se instalando ali do lado do lar, né, e com um valor bem substancial no aspecto envolvendo o aluguel, um valor também em adiantamento, e que Santa Maria, a comunidade de Santa Maria, fez o seu pensamento de que seria um tipo de grau de independência do lar. Mas isto não é realidade. Isso não é realidade. Então eu gostaria, Verônica, que tu explicasse para os nossos telespectadores o que realmente aconteceu com a Van e a questão hoje, como se encontra o lar com a Van. Sim, na verdade a vinda da Van foi importante, né? Só que naquela ocasião em que foi feito o contrato, na verdade o lar já vinha passando por sérias dificuldades financeiras, já tinha várias questões em atraso, né? Justamente porque ela precisa de uma estrutura muito grande e realmente não tinha um aporte, não existe um aporte financeiro do poder público, né, mensal. Certo. Então, o que acontecia? Ele já vinha com sérias dificuldades, porque ele tem uma conta de funcionários, de despesas fixas, né, de gás, de luz, de toda uma estrutura que não simplesmente só a alimentação, né,
de medicação, tudo isso, e o lar não tinha a receita para contemplar tudo isso. Então ele vinha acumulando já por vários meses e, digamos, anos, um déficit mensal que estava acumulado. Com a vinda da van, realmente o que a van fez? Ela antecipou, né? Antecipou o aluguel, que seria em 30 mil, fez a antecipação, mas ela assinou o contrato em meados de maio por aí, de 2019, mas ele antecipou esse valor, o que realmente na época se pagou muitas dívidas, fez alguma coisa, mas as dívidas continuam, porque se o déficit continuava... Diminuiu o déficit, mas o déficit continua. Diminuiu, assim, pagou algumas contas bem, né, que já existiam, mas ao passar de cada mês vai se somando novos, né? E como ela fez essa antecipação de 2 anos, a contar de novembro, de quando ela abrisse a loja. Certo. Então, novembro de 2019... Novembro, a data da inauguração, né? Isso. Até, então, novembro de 2021. Só vai, então, o lar voltar a receber e a partir de dezembro, né, de 2021. Então, até lá não tem esse dinheiro. Esse dinheiro já foi recebido e já foi utilizado. Mas, a partir daí, né, se teve 13º do ano passado, se tem todos os meses de janeiro e fevereiro, que são meses em que tem as despesas e que não tem. Né? E como é que o lar sobrevivia, né? Ele fazia eventos, nós tínhamos a festa anual, tinha eventos mensais, que entra um dinheiro, tem o bazar solidário que tem, e mais as doações de alguns parceiros, que doações fixas, e alguma coisa de destinação do imposto de renda de algumas pessoas, era com esses recursos. O que aconteceu este ano? Bom, então o dinheiro da van foi utilizado. Foi pago, foi gasto, mas se passaram-se os meses e se começou novamente a acumular déficit. Porque o que acontece? O ano passado, um histórico que eu fiz do ano passado, assim, de 2019, 50% era do valor que a gente arrecadava que vinha dos benefícios das vós, né? O restante, 32% a 33%, vinha da questão da comunidade, entre doações de dinheiro, a questão de festas, dessas arrecadações do bazar, né? Que a gente entra como vindo da comunidade. E 12% veio da administração pública, daquela destinação de imposto de renda que as pessoas destinam para instituições. Tá? E aí ficava cada mês 4%, 5% descoberto. Isso vai dando um acumulado. Quando chegou janeiro e fevereiro deste ano, isso se intensificou, porque essas atividades são reduzidas, né, em função de férias, né? E quando chegamos em março, se deparamos com a pandemia. Então, quando a economia começar a voltar, que a gente conseguiria captar, né, doações, recursos, fazer eventos, isso não aconteceu. Em junho, sempre a tradicional festa anual. Que é o momento em que mais se tem arrecadação, né? Sim, porque as pessoas contribuem com a instituição, tanto ajudam no evento. Né? E o evento deixa um retorno financeiro que é utilizado para financiar os próximos meses, né? E as despesas. Isso. Esse ano, com a pandemia, a gente não teve. A gente não teve bazar solidário, a gente não tem os risotos, a gente não tem nada. Então, aí ficou uma situação... E um aumento significativo dos custos, né? De todos os insumos. Então, o que a gente fez nesse período? Aí a gente realmente teve que acionar, né, o Ministério Público, fizemos uma ação, né? Hoje, os recursos estão realmente vindo de uma ação que a gente moveu para porque senão lá não tinha como nós sustentar. E o que a gente ia fazer com todas as assistidas que estavam lá? Em pleno processo de pandemia. Imagina. Então, realmente, a gente conseguiu e a gente teve um fôlego de alguns meses, por 4 meses, né? Realmente dinheiro para a gente conseguir e mais a captação. Né? Mas a gente entende que isso precisa ainda da contribuição, por mais que muitas empresas, muitas pessoas fizeram doações de alimentos, de material,
a nossa necessidade realmente é financeira, né? De recurso, porque tem coisas que, por exemplo, pagar as pessoas que lá atendem, alguns outros insumos não tem como a gente, com as doações, fazer, né? E Verônica, como que nós poderíamos solicitar neste momento a comunidade, enfim, né, que vai nos assistir aqui, e nós temos uma outra plataforma também, né, Verônica, que é a questão da internet, que depois esse programa também ele passa à disposição do YouTube. Sim. Então, como que nós podemos solicitar à comunidade nesse momento esta ajuda? De que forma ela pode ajudar o Lar das Vovozinhas? Toda ajuda é bem-vinda. A gente agradece toda ajuda de material, de leite, porque realmente os consumos são grandes. Mas a gente busca agora fazer uma campanha de arrecadação financeira, tendo em vista que a gente não teve todos esses eventos. Só que a gente gostaria de uma contribuição que ela fosse mensal, um quantitativo que as pessoas podem doar. Sim. Em épocas de pandemia, a gente sabe que as pessoas andam, mas às vezes 20, 30 reais, 40 reais, parece pouco, mas se juntado num faz grupo, a diferença lá na frente. Faz, exatamente. E não 20 reais é tão pouco para quem doa, mas para quem recebe é muito. Então nós vamos começar uma campanha, né, de arrecadação desses valores, para que o lar consiga se planejar e consiga cumprir com todas as suas obrigações até o final do ano, e a gente realmente consiga manter a instituição livre do Covid. Isso. E também com as nossas assistidas bem atendidas, né? Então essa é a nossa coisa. A gente vai começar esse lançamento dessa campanha, provavelmente agora nas próximas semanas, né? Por toda a cidade. E quem puder contribuir, entre em contato com a gente, né? Nós vamos ter na nossa página, no nosso site, na nossa Facebook, nas redes sociais, certo, em geral. Isto. A gente vai estar compartilhando como as pessoas poderão contribuir, né? De que forma elas poderão contribuir e fazer as doações. Uma das coisas assim que a gente viu nesse período todo, que é muito importante, é que as pessoas, elas querem contribuir, mas elas querem também transparência, elas querem que saibam onde foi investido. Então isso também é um compromisso que a gente tem desde que a gente entrou no lar, né, e com essa direção de ter transparência, de mostrar os números, e de que ele está aberto a questionamento, as pessoas que quiserem questionar, a própria questão da van, onde vai todos os recursos, a gente está disponível, porque eu acho que isso é importante. Não tem dúvida. As pessoas elas são abertas à doação, mas elas querem saber se a doação chegou de fato às pessoas. Exato. Então, eu acho que isso também a gente começou nas nossas redes sociais, a todas as doações, a mostrar, a agradecer e a mostrar, né, como que ela chega até nós. E isso é importantíssimo, Verônica, não tem dúvida. A gente sabe, né, que no nosso país, assim, essa questão da transparência, ela precisa realmente... Porque o povo brasileiro, Verônica, ele já está ressabiado, né, de tanta coisa falcatrua que tem por aí, e que as pessoas ficam com dúvida, né, então... que elas tirem essa dúvida junto a vocês, né, e que façam esse acompanhamento. Isso, tanto pelas redes sociais, por telefone, a gente está disponível a dar todos os esclarecimentos, né, mas realmente a gente precisa dessa união da comunidade de Santa Maria e do próprio Rio Grande do Sul, porque nós temos pessoas lá que não são exatamente de Santa Maria, vem aqui da Quarta Colônia, de uma região maior, né. Tem até pessoas que estão lá dentro da fronteira. Mas grande mensagem que a gente tem mais da metade das nossas assistidas tem mais de 80 anos. Exato, olha só, Então, assim, isso, e eu analisando alguns fatos de questão de números, né? As mulheres vivem mais. E o nosso tipo de coisa é voltado só para as mulheres. Justamente para essas mulheres que... Então, quando a média do Rio Grande do Sul de expectativa de vida é 76, 77, em Santa Maria 78, e as mulheres 80. Sim. Graças a Deus a gente tem uma vida, mas isso requer então mais cuidados, mais tempo de cuidado. Claro, e ao mesmo tempo, Verônica, acaba mostrando também a forma como elas são bem cuidadas lá, né? Por elas estarem com essa idade, né? Na sua plenitude dentro do lar,
é um bom sinal pelo seguinte: lá elas são muito bem tratadas, por isso que estão com essa idade desta forma, né, Verônica? Agora sim a gente está passando por esse momento que está sendo muito difícil para as assistidas, porque elas são acostumadas, os funcionários, as pessoas que vão lá, os voluntários, para muitas é a família deles. É isso aí. E hoje os funcionários não podem abraçar, não podem tocar. Elas então, adoram o abraço, a conversa. Elas estão muito entristecidas, elas não entendem, elas dizem quando que isso vai passar. Os familiares, os poucos familiares que vão visitar, tiveram que se afastar, tem que fazer chamada de vídeo. Isto. No momento ali que abriu uma janela que ainda podia visitar, as pessoas tinham que ficar em um local aberto, cercado, não podia ter o contato. Então isso faz com que elas fiquem muito tristes. Todo mês de junho tinha as festas juninas, tem os aniversários que eram comemorados mensalmente. Tudo isso foi cortado. Tudo isso, exatamente. Então elas estão num sofrimento, além do sofrimento do afastamento, né, às vezes do abandono, claro. Hoje elas têm essa tristeza maior. Então, assim, como é que a comunidade pode contribuir, já que não pode ir lá? Pode gravar chamadas de vídeo, pode mandar mensagens, né? Hoje, a melhor forma de mandar mensagens é por chamada de vídeo, né? Para as vovós a gente entrega. Tem umas que escutam rádio, então nos programas de rádio as pessoas mandam abraço, elas ficam numa felicidade, né? O que é muito importante, porque assim, realmente, se todas as pessoas já estão sentindo, elas estão sentindo ainda muito mais. Algumas têm a noção e a compreensão, então conseguem se cuidar, mas a grande maioria, por ter demência, por ter problemas, elas não entendem. Elas entendem que elas estão assim, que nós criamos, que foi criada uma barreira. Abandonadas. Isso é muito triste. Para a gente que está lá todo dia é muito, muito triste, né? Mas a gente entende que a gente precisa fazer isso nesse momento. Sem dúvida. Para mantê-las, né? E para a qualidade de vida. E a gente espera, assim, que realmente isso tudo passe e vai passar. Se Deus quiser. E a gente já fala que quando isso tudo passar, nós vamos fazer uma comemoração como elas gostam, porque elas gostam... Uma grande festa. Elas gostam muito de música. Olha aí, ó. Elas gostam muito de atividades, né? Há pouco tempo a gente tem recebido de alguns artistas lives feitas em prol do lar, e a gente coloca para elas ouvir, e elas ficam numa felicidade quando falam no lar das vovozinhas, que mandam. Tem pessoas que mandaram mantas, cobertores, então a gente coloca e a gente explica. Todo esse carinho que vem da comunidade, de alguma forma, a gente tenta fazer chegar. Claro que é insuficiente, não substitui um abraço. Não substitui a visita de um familiar, de um conhecido, não substitui o toque daquelas pessoas voluntárias, e é um grupo bem grande de pessoas, né? A gente sabe disso, mas a gente sabe também que até agora, nesse momento, a gente não teve nenhuma confirmação, isso, né? Temos que comemorar. Nem de funcionários e nem das assistidas. Então, assim, a gente já se considera muito vitorioso. Não tem dúvida. Até esse momento. Perfeito. E o maior desafio hoje é realmente manter a estrutura, é realmente não deixar que o vírus chegue até lá, né? Que o Covid não chegue, que a gente consiga manter as barreiras, que a gente consiga realmente trazer a qualidade de vida que as nossas assistidas precisam. Maravilha. Verônica, estamos encerrando. Eu quero mais uma vez aqui agradecer a tua presença e também, Verônica, de colocar, como sempre digo, este programa e a TV Santa Maria totalmente à disposição de vocês. Tendo alguma novidade que vocês queiram vincular, né, passem isso para a gente. Né? A gente faz a apresentação aqui, colocamos inclusive em outros programas, mas é um canal de comunicação importante e aqui todos nós, de forma direta ou indireta, temos uma ligação muito forte com o Lar das Vovozinhas, que tu sabe bem. Com certeza, agradecemos muito a participação. E né? Leva daqui, Verônica, o nosso grande abraço para todos os colaboradores. A gente sabe que tem um time muito grande, forte e que é apaixonado por aquilo que faz lá dentro do lar. Então leva daqui o nosso abraço, né, para a direção toda do lar. E a gente pede
Que Deus abençoe a todos vocês, que vocês tenham muita saúde e muita energia para continuarem cumprindo essa missão que vocês têm que cumprir dentro do Lar das Vovozinhas, tá bem? Tá bem, muito obrigado. Muito obrigado, obrigado. Pessoal, a gente sabe que nós poderíamos ficar aqui mais tempo, né, com a Verônica nos contando o dia a dia do lar, né? Nós sabemos que, como ela disse no primeiro bloco, a rotina do lar de 24 horas ela é muito intensa, né? E nós temos absoluta certeza que nunca um dia é igual ao outro, né? Porque são 149 vós que tem lá, as vovós com todas as suas peculiaridades, enfim, mas que estão lá. Normalmente, quando nós fizemos programa, já fizemos programa também, gravamos lá dentro do lar, qual o pedido final que a gente fazia sempre? Era que venham até o lar, né? Deem uma chegada lá, converse com as vós, né? Hoje nós não podemos fazer isso, né? Porque nós estamos nesse chamado isolamento social. Então, a forma que a gente pede aqui para vocês ajudarem é nessa questão que a Verônica falou, daqui um pouco de se comprometerem lá com 20, 30, 40, sei eu, reais mensais, né? Onde vocês podem ajudar, que isso vai dar um impacto muito grande no final do mês para eles saldarem essas dívidas e esses compromissos que eles têm, principalmente dentro do nível salarial. Não deixem evidente também de irem até o lar, deixando ali na portaria a sua doação com fralda, leite, né? Esses gêneros que normalmente vocês fazem o alcance até o lar, eles estão recebendo ali na portaria, né? Para que não se tenha o contato com as vós lá, porque, mais uma vez, como a Verônica disse, graças a Deus, estamos com todas as vós sem sintoma nenhum desta praga que nós chamamos de Covid. Todas elas estão bem e assim nós queremos permanecer com todas elas, tá bem? Então, lembrando que o nosso programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 21h15, de forma inédita, depois às quintas-feiras, às 20h30 e sextas e domingos às 23 horas. Depois colocamos também nas nossas plataformas, na página do nosso programa no Facebook e também através de outras redes onde vocês podem assistir o nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua conexão todas as semanas aqui conosco e até a semana que vem, se Deus quiser. Forte abraço! Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis. Fadisma, uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, educando para um futuro de oportunidades.